Realizada em homenagem aos 94 anos de emancipação política e administrativa de Porto União. Uma sessão solene presidida pelo acadêmico Raulino Bortolini, que fez uma inicial explanação sobre os teores das homenagens em 3 segmentos importantes. A primeira delas é o ingresso da acadêmica Tânia Margarete Ruski, vai assumir hoje a sua cadeira na academia. Cadeira número 26, apresentada pela acadêmica Terezinha Leoni Wolff. Hoje estamos nos dando a alegria de receber uma confreira, cronista, que pelo trabalho literário realizado já tem laços especiais com a Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Tânia Malchitsky Ruski, ligada às letras pelo prazer e talento. Desenvolveu no seio de sua família o prazer da leitura e da escrita, aprendeu a contemplar ações ligadas a tudo que de bom e belo nos oferecem as experiências vividas e a natureza que nos cerca. Há de trazer a forma e enriquecimento literário também o estímulo para prosseguirmos engajados no respeito que merece nosso vernáculo, patrimônio maior da nossa pátria. Deus a proteja e seja bem-vinda. Historiador, um estudioso de história do Brasil, do Paraná, um sociólogo, que também tem 3 obras publicadas. É a cadeira 26, depois dele foi o padre Filipac, e agora eu vou ocupar essa cadeira 26. Para o seu acervo inicial, já como acadêmica. A homenagem aos 94 anos de emancipação político-administrativa do município de Porto União. Sempre o aniversário é uma data bonita, né? É festivo, né? E é gostoso quando a gente pode festejar uma cidade tão acolhedora quanto é a nossa cidade de Porto União, e por que não dizer também União da Vitória, né? Uma cidade acolhedora, um povo bom. A gente gosta dessa cidade exatamente, não porque de repente nasceu aqui, mas porque é uma cidade acolhedora, é um povo bom, etc. Apresentada por um dos mais novos acadêmicos da ALVE, o professor Aloysio Vitchup. Eu vou trazer um pouquinho dessa história aos colegas, os confrades, confreiras, as autoridades aqui presentes e ao público, no sentido de mostrar um outro lado, um pouquinho da história de Porto União. Mas o aniversário dos 94 anos de Porto União faz valorizar o que escreveu Evaristo Furlan na letra do hino de Porto União, Cidade Amiga, que diz: tanta gente canta a sua terra amada, não há o que suplante em tarde ensolarada este recanto lindo do meu Brasil querido. Assim eu cantarei os versos que vivi junto de ti. Porto União, cidade amiga, que há tanto tempo já me abriga. Quero ofertar-te esta canção como expressão de bem-querer. Ao longo do teu rio imenso, entre teu povo tão singelo, quanta lembrança, quanta emoção, vivemos juntos, Porto União. História do outro lado da história de Porto União. Gente, então a pergunta que não quer calar, afinal, o que é história e para que serve? O vice-prefeito Anísio de Souza, representando o prefeito Renato Stasiak. Porto União, nos seus 94 anos, ele mostra uma pujança, mostra um progresso, mostra uma cidade e um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo sofrido também, porque hoje mesmo nós vivemos uma dificuldade muito grande com relação às nossas enchentes, que na realidade não atinge só Porto União, atinge várias cidades do estado, mas Porto União também faz parte, então, desse problema, né? E infelizmente nós estamos aí com várias famílias tendo que sair de casa nesse momento, mas assim mesmo, o povo é guerreiro, o povo volta para a sua casa após baixar as águas, ele luta, ele
ele enfrenta, e nós queremos parabenizar nossa população por esse carinho com que ela trata o nosso município, pela essa vontade de vencer e que muito nos orgulha. O prefeito de União da Vitória, Carlos Alberto Jung, parabenizou a todos de Porto União por mais um aniversário. E também parabenizar a todos os 33 mil munícipes de Porto União, em nome de você, Anísio, vice-prefeito, que representa o nosso amigo Renato Stasiak, de União da Vitória para Porto União. Parabéns a todos. No último segmento de homenagens, o presidente Raulino comentou sobre o jovem escrito pelo autor Raimundo Medeiros. Homenagear um jovem de 30 e poucos anos, que está completando o seu curso CEBJA e que foi uma criança assim que, diríamos, não teve muita sorte quando criança, então foi ajudado por determinadas pessoas aqui da nossa comunidade. A vereadora Aldair Vergenkiewicz Mucinelli fez a apresentação histórica do autor. Ele é nascido em Porto União, ele tem uma história bonita de vida. Ele veio de uma família muito simples. O pai era funcionário da prefeitura de Porto União e o seu pai morreu quando ele, seus irmãos e as suas irmãs eram muito jovens ainda, muito pequeninos. De agradecer primeiramente a Deus por este sonho que se concretiza. Alguns sonhos não se realizam, outros se tornam reais, como este. É hora de compartilhar, de agradecer, pois aqui neste mundo estamos apenas de passagem. Encerrando-se a solenidade da Alve, o presidente Raulino Bortolini agradeceu e comentou que somente através do bom trabalho dos educadores com estudantes, com o estudo, pode-se alcançar a justiça social. Que vocês não são apenas professores, né? São educadores, são mães, às vezes, irmãs, que levam esses jovens a estudar, a se preparar,